Olá, queridos. Nós estamos aqui hoje iniciando uma série sobre isolamento. Serão 4 semanas onde nós estaremos falando sobre o isolamento de José, o isolamento de Moisés, Davi e o apóstolo Paulo. Eu convidei para esta semana o apóstolo Daniel, o pastor Ângelo. Eles estarão aqui juntamente comigo trabalhando sobre a vida de José, o isolamento de José. Mas antes da gente iniciar, eu gostaria que eles pudessem fazer uma apresentação pessoal. Apóstolo Daniel. Olá, queridos, a paz de Cristo. Eu sou Daniel Rocha, pastor da igreja Operando Deus, localizada ali em Tararé, e é um prazer estar aqui para a gente estar compartilhando sobre esse isolamento, as vantagens, os crescimentos que José teve nesse tempo. Pastor Ângelo. Olá, queridos, graça e paz. Eu sou Ângelo Marcos, da igreja Betel, em Nova Betânia, Viana, e é um prazer estar com vocês aqui. Ok, nós vamos iniciar o nosso bate-papo hoje falando sobre José, o filho de Jacó. José foi o 11º filho de Jacó, mas, ao mesmo tempo, foi o primeiro filho de Raquel, de Jacó com Raquel. E esse rapaz teve uma história muito bonita. Eu creio que a maioria de nós conhecemos a história de José, tá? Sabemos da preferência que Jacó tinha por ele, tá? E que isso causou grandes transtornos na vida de José. José foi vendido para os ismaelitas por 20 moedas. Eu gostaria que o apóstolo Daniel falasse um pouquinho da história de José, tá? Para que nossos telespectadores aqui pudessem se localizar na história de José. Amém, queridos. José, filho de Jacó, né? Ele vai passar um grande processo por causa de um projeto que Deus tinha com ele. José tem ali os seus irmãos, e os seus irmãos têm muito ciúme dele com o seu pai, porque o seu pai o tratava de maneira diferenciada, né? O pai de José dava algumas preferências para ele, e isso trouxe para José algumas, como se fosse a mesma que ele tinha vantagem, mas isso trouxe no coração dos irmãos dele uma certa ira, uma certa raiva, um certo receio, que acabou empurrando ele para o propósito. Então ele vai ser jogado ali no poço, depois vai ser vendido para os ismaelitas, que depois vai ser vendido ali para Potifar, e ali ele vai passar ali um processo na casa de Potifar, crescendo, se desenvolvendo ali dentro ali, e ali ele vai ser caluniado pela mulher de Potifar, depois ele vai para dentro do presídio, vai passar um processo dentro do presídio, né? Vai discernir os sonhos daqueles que estão ali, que são servos de Faraó, para depois ele ter um encontro com Faraó, para depois ele se tornar governador. Então a história dele dá um filme muito lindo e um processo que ele vai ter que passar para chegar no governo, né? A TV Record gastou 60 milhões de reais na produção da saga de José. Eu estava vendo sobre isso. 60 milhões. Eles gravaram no deserto do Atacama, no Chile, gravaram no Egito, gravaram em Israel, gravaram no Brasil. Fizeram cidades cenográficas, foi uma produção maravilhosa. Aqueles que puderam acompanhar viram isso. Mas, pastor Ângelo, fale um pouquinho sobre as emoções de José, como você vê José emocionalmente tendo que ser vendido para os ismaelitas. Imagine um garoto de 17 para 18 anos, tá? Saindo da família da forma como ele estava saindo da família para ser vendido como um escravo. O que você acha que eram os sentimentos daquele rapaz? Então, realmente é uma situação assim que é até difícil da gente imaginar, né? Porque de quem ele poderia esperar carinho, amor, afeição, ele veio a ter muitos traumas, né? Porque ele foi rejeitado, ele recebeu muito ódio,
né, rancor, tudo por causa daquilo que o Daniel aqui já havia falado, né, a respeito dos sonhos que ele teve. Sim. E isso contribuiu muito para que ele talvez deixasse muita amargura entrar no coração dele. Perfeito. Né, muita sensação de tristeza mesmo, e um sentimento de inferioridade talvez muito grande que gerou nele ali. Eu quero que você imagine um jovem de 17 para 18 anos sendo arrancado da família pelos seus próprios irmãos e sendo arrancado daquela forma, tá? Vamos matar esse garoto sonhador. Aí um diz, não vamos matar, vamos prendê-lo dentro do poço. E depois vem uma caravana de ismaelitas, então um diz assim, vamos vender esse camarada. Imagine como ele foi para o Egito com aquela caravana de ismaelitas. É o que o pastor Ângelo está dizendo, com raiva, com ódio, sentimento de rejeição, abandono, tá? Todas essas coisas. Ali começava um dos isolamentos de José. Tá? Agora, quais seriam as causas? Vamos trabalhar agora as causas desse isolamento. Então, nós vamos ver que José, ele teve 2 isolamentos. Então, o primeiro isolamento é esse isolamento da sua família, quando ele é vendido, tá? E sai do seio da sua família. A pergunta nesse momento é quais as causas desse isolamento? Pastor Ângelo falou sobre as emoções dele quando estava sendo vendido ali, e a gente já pôde aprender sobre isso. Agora, o que causou isso? Apóstolo Daniel. Uma das coisas que eu analiso nessa causa é o tratamento diferenciado do seu pai. Sim. Porque se o seu pai não tratasse José de maneira diferenciada, a preferência de Jacó. Ele não tivesse aquela preferência, então, Jacó sendo filho mais novo, então ele recebia mais carinho, ele recebia mais atenção. Na época já eram 11 filhos, né? Ele era o mais novo. Né? Então ele já recebia algo diferenciado. A Bíblia até cita sobre a túnica de Jacó, mas também tem a cultura, né? Então José, né, sendo o 11º filho, e na época o que acontecia sobre essa questão da túnica aí? Se o filho fosse o 3º filho, a túnica era de 3 cores. Se ele fosse o 1º filho, a túnica era de uma cor só, porque a túnica representava, como uma capa na época, representava algo também. Então não era só isso, mas tinha aquele afeto do pai a mais, tinha aquele carinho a mais, e isso gerou nos outros irmãos, como gera até hoje, você que está nos assistindo, que sabe, talvez você tenha essa situação dentro de casa, de às vezes o pai tratando um filho de maneira diferenciada. Então isso já entra dentro do emocional dos irmãos de José também, que acabam afetando isso, porque se Jacó, tendo sabedoria e discernimento, ele tratasse todos iguais, os irmãos de José não teriam esse sentimento por José, que também não rejeitariam José. Então isso seria diferenciado, seria de maneira diferenciada. Perfeito. Então nós podemos dizer que as causas desse isolamento de José aí é a preferência de Jacó, o ciúme dos irmãos, né? E também eu queria que o pastor Ângelo falasse um pouquinho, porque no meu entender, aí não só a preferência de Jacó, mas também os sonhos de José. Sim. Então, você poderia abordar sobre isso, a questão dos sonhos de José, porque no sonho ele se mostrava que todos os irmãos se dobravam a ele, não é isso? Eu creio que talvez nem ele mesmo tivesse a dimensão desse sonho, né? E isso realmente trouxe para ele prejuízos terríveis, porque ele estava ali diante de uma situação onde os seus irmãos estavam invejando ele por isso. Então ele estava gerando algo no coração dos seus irmãos, porque talvez não era o momento dele contar o sonho. Talvez não era para as pessoas corretas que ele estava contando o sonho. Então talvez diante de uma imaturidade, diante de
a sua mocidade mesmo, Sim. né, fazia com que ele tivesse esse tipo de atitude. Então, talvez se ele tivesse procurado pessoas certas naquele momento para contar os seus sonhos, ou tivesse Talvez guardado só os seus Jacó, né? sonhos. Só o pai, né? Mas também nós entendemos que tudo era um propósito de Deus nisso daí, né? Mas isso tudo serve para quê? Para que a gente possa entender que Deus tem a forma dele trabalhar, Deus tem os processos dele, então tudo isso fazia parte do plano. Exato. E eu vejo, com a sua palavra, nós podemos aprender que a gente não deve contar os nossos sonhos para todo mundo, não, né? Sim, Não é isso? sim, isso mesmo. Ok. Mas continua falando, pastor Ângelo, eu queria que você falasse agora, aproveitando a fala do apóstolo Daniel, porque ele falou sobre a preferência de Jacó para com José. Perfeito? Na realidade, o filho, se tivesse que ter preferência, a lei dizia que a preferência era do primogênito, era o Rúben. Então o Rúben foi deixado de lado e ele preferiu o José, que era o menorzinho. Mas, pastor Ângelo, eu queria que você discorresse para nós aqui sobre os pais hoje, o cuidado para não isolar um filho dentro desse isolamento social, porque nós estamos vivendo hoje um isolamento social. E os pais estão dentro de casa com os filhos. Então, baseado nessa história aí de Jacó e José, eu queria que você falasse para os pais que estão nos ouvindo agora, quais os cuidados eles devem ter para que dentro desse isolamento eles também não venham isolar um filho. Tá? O que os pais devem fazer para que possa tratar todos iguais, amor da mesma forma? O que você pode dizer sobre isso aí? Eu penso que, primeiramente, o culto familiar ele é muito importante. Sim. Ele ajuda muito para que os filhos possam ser participantes e eles possam ter as suas atividades dentro do culto de adoração e sabendo que esse isolamento traz realmente, né, aquela condição de estar muito junto ali o tempo todo. Realmente o cuidado é necessário para que possam fazer atividades juntos, né, e não demonstre, né, por mais que a gente sabe que às vezes exista muito isso, mas que os pais possam focar nisso, né, de não deixar um filho isolado, dando preferência ao outro, mas procurando sempre fazer as atividades juntas e dando a mesma atenção com os filhos, né, mesmo tipo de atenção. Nesse período agora de isolamento, muitas crianças estão tendo aulas online e tem muitos exercícios para fazer. Então, é bom você observar para não dar mais atenção a um e menos atenção ao outro. Tá? Então, essa questão aí da preferência é muito interessante, nós precisamos observar isso em casa. Então, os filhos não podem perceber diferença de tratamentos. Tá? Mas eu queria que você acrescentasse, apóstolo, sobre essa questão também de como em casa os pais devem agir. O pastor Ângelo falou aí do culto em casa com a família, do culto familiar, a tratar todos iguais. Agora, o que você pode falar sobre o amor, sobre a unidade familiar? Porque nesse período, segundo as estatísticas, tá, aumentou o número de divórcios, aumentou o número de separação nesse período de isolamento. Então isso significa que está tendo problema pai e mãe dentro de casa junto com filhos. Perfeito? O que você pode ajustar para nós nisso aí? O isolamento, né? A palavra isolar já vem de separar, né? Então, para que serve o isolamento? Que o isolamento vem de separação, vem justamente para que José também foi levado ao isolamento. Ele foi levado para uma separação, onde ele não podia estar junto ali com a sua família nem com seus irmãos. Então, quando você está do lado de fora, você não faz uma introspecção. Quando você está dentro do seu casamento, você está junto com a sua esposa, igual está tendo mais divórcio, é porque isso só está acontecendo para mostrar uma realidade que já existia. Sim. Só que enquanto eles estavam fora, eles não viam isso a fundo. Então agora que a família está dentro de casa, vendo as realidades, vendo o comportamento, tendo um diálogo mais aberto, aí vem as discordâncias entre o casal.
Aí vem a dificuldade com o filho, porque o filho está ali. Então, se já sempre teve um afastamento e agora eles estão juntos, aí começa a vir uns choques. Por quê? Porque agora eles estão vendo internamente como que eles já estavam, né? Então, esse isolamento, ele vem para mostrar para José quem que é José, ele vem para mostrar para o casal como que o casal está. É por isso que tem muita gente que não se reunia na mesa. Aí depois fala, gente, olha lá, a mesa só ficava parada. Aí começa a vir um monte de realidade que não se existia dentro de casa. Aí você vê os casais se separando, aí você vê os pais doidos. Meu Deus, o que eu vou fazer agora com esses meninos dentro de casa? É uma situação assim. As pessoas não sabem o que fazer, elas têm que se reinventar. E aí os valores que estavam escondidos, que nem tinha, aí eles começam a voltar agora, porque o isolamento, ele vem para mostrar os nossos erros. A gente vai parar para analisar que esse isolamento de José, ele não foi um isolamento voluntário, ele foi um isolamento forçado. E Jesus fazia isso. Jesus fazia um isolamento, ele forçava o isolamento próprio. Você vai ver aqui naquela passagem, quando Jesus obrigou, diz a Bíblia, que Jesus obrigou os seus discípulos a ir para dentro do mar. E Jesus subiu um monte, Jesus vai passar quase de 8 a 10 horas no monte orando. Então o que acontece? Jesus precisava desse momento só, isolado. José precisava desse momento. É necessário que a família tenha esse tempo para que nós venhamos fechar algumas brechas que nós deixamos pelas nossas ocupações, brecha com os nossos filhos, brecha dentro de casa com a nossa esposa, brecha de atividades que nós deixamos de fazer. Então, é uma série de coisas que também esse isolamento vem para acrescentar e vem para nos mostrar aonde também nós estávamos errando. Porque a desculpa nossa, apóstolo, é que nós não tínhamos tempo. Então Deus permitiu o isolamento para que agora nós venhamos ter tempo. E temos tempo demais agora. E nesse tempo demais está aparecendo essas coisas todas. É isso aí. É isso? Ok. Eu queria dizer para você que José é um personagem muito interessante, porque quando a gente fala de isolamento, sempre a gente vai encontrar um isolamento na vida daquele personagem. Mas no caso de José, nós vamos ver 2 isolamentos na vida dele. O primeiro isolamento dele foi o isolamento que aconteceu aos 17 para 18 anos, que é o isolamento da família. E para esse isolamento da família, eu quero pedir ao pastor Ângelo que fale para nós sobre esse isolamento aí, tá? Quais as consequências na vida de José em ficar isolado do seu pai, isolado da sua família, tá? Eu creio que isso deve ter gerado coisas muito fortes dentro dele, né? Essa falta de paternidade, já que ele era muito apegado ao pai. Queria que você falasse disso um pouco para nós aqui. Eu creio que foi um trabalhar de Deus mesmo na vida desse jovem, porque a figura paterna, ela faz realmente muita falta, né? Quando não há figura paterna, os prejuízos são muito grandes na área emocional e desencadeia para muitas situações difíceis. No caso dele, ele estava também numa nação diferente, com costumes diferentes. Sim. E então foi um trabalhar de Deus muito grande na vida dele. O que ele recebeu de seu pai, dos ensinamentos do Deus a que ele servia, que ele amava, isso ajudou muito ele, porque ele sabia da identidade dele, né? Ele conhecia a identidade que ele tinha. Eu creio que Jacó, né, já havia ensinado a ele com profundidade. Esse achego que Jacó tinha a ele fez com que ele tivesse umas experiências tremendas com Deus já desde a sua infância e adolescência, chegando nessa parte aí. Então esses traumas foram muito fortes na vida dele, mas essa paternidade já nesse início de vida dele, né, fez com que ele rompesse, e conhecendo a Deus, fez com que ele rompesse também naquela nação. Perfeito. Esse apego dele ao pai e agora esse isolamento da família, tá? Ele vai ficar longe do pai. Tanto é que quando ele vê os irmãos, que ele identifica os irmãos,
e quando ele chora com os irmãos e dá a entender aos irmãos, a primeira coisa que ele quer saber é do pai. Vive ainda meu pai? Meu pai ainda vive? Então, ele era apaixonado pelo pai e o pai apaixonado a ele. Então, esse isolamento, eu acho que trouxe um prejuízo muito grande de paternidade na vida dele, né? Agora, um pai, ele dá ao filho duas coisas. O pai traz ao filho identidade e destino. É o pai que traz ao filho identidade e destino. Então, um filho, na idade de 17 para 18 anos, quando ele vai escolher a profissão, quando ele vai escolher o que ele vai ser, se ele tem a figura do pai, pode lhe apontar o destino. Agora, pensa em José, na idade de 17, 18 anos, quando ele acaba de ser separado do pai e ele perde aquele que vai lhe dar um destino. Ele tem sonhos, mas como agora ficaria José nessa questão? Então, vamos falar um pouquinho, pastor Daniel, sobre a questão do destino de José. A falta de destino pela ausência paterna. Pastor Ângelo está trabalhando isso aqui já conosco, aqui, ele já falou sobre isso algumas vezes aqui, sobre essa questão de Deus conduzir José, Deus está no propósito, tudo era propósito de Deus, mas a figura do pai aponta o destino. E José não tem essa figura agora para lhe apontar um destino. Imagina como é isso na vida de José e como também você pode ver isso na vida de jovens que hoje estão sendo criados sem pais. Porque você mora numa região que acontece muito isso, você veio de uma vida no morro, no tráfico, você viu muita gente criado sem esse destino de uma paternidade. Fala um pouquinho sobre isso para nós. Esse isolamento de José da figura paterna foi muito mais forte do que o isolamento dos seus irmãos. Porque José ele era muito apegado ao seu pai e o seu pai apegado a ele. Então isso aí foi uma das coisas que deu mais sofrimento em toda essa história de José. E a gente vê isso hoje também, nos dias de hoje, que muitas das vezes o casal se separa, o índice de divórcio está lá em cima. Então o que acontece? E agora é o padrasto que vai criar, não é mais o pai. E muitas mães que têm seus filhos, o filho não é criado pelo seu pai, né? Muitas mães têm seu filho não é criado pelo pai. Então a falta da figura paterna vai gerar nessa criança, muitas das vezes, muita aflição, muita dor, vai desencadear, porque a criança não vai ter um destino, não vai ter a figura paterna, então ela fica sem ter uma base ali na sua vida. E a gente sabe muito bem que o pai, ele tem uma grande, como é que eu posso dizer, uma grande estrutura, ele dá uma grande estrutura para a criança, para que a criança ela venha desenvolver a vida dela de maneira equilibrada. A gente vê isso até mesmo dentro do ministério. Quando tem uma pessoa, até mesmo um ministro, que ele foi criado sem pai, muitas das vezes ele vai ser, ou o pai dele foi muito severo, muitas das vezes a palavra que ele vai ministrar vai ser sempre uma palavra dura e uma palavra de correção. Por quê? Porque a figura do pai dele foi uma figura de alguém que corrigiu, de alguém que bateu, de alguém que foi bem muito duro. Isso. Então ele vai ver Deus, porque Deus é a figura paterna. Isso. Quando ele se relata tratando de Deus, ele vê Deus segundo a figura do pai dele. Sim. Então o que acontece? É por isso que Jesus, na oração do Pai Nosso, ele vai falar algo, ele vai liberar uma palavra que os discípulos não conhecem, os discípulos vão ficar estarrecidos. Porque ele começa a oração do Pai Nosso dizendo: Pai Nosso que estais no céu. Então o que acontece? Os discípulos só conheciam, vou voltar para José, os discípulos eles só conheciam Deus como Deus. Jacó poderia dar um destino para José? Poderia, mas nunca o destino que Deus daria para ele. O destino que Jacó, mesmo sendo alguém temente a Deus, né, vindo ali da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó, alguém que tinha um histórico de fé, um histórico de vida ali com Deus, de intimidade, de mudança de vida, mas nunca Jacó poderia destinar José
ao governo. Então Deus vai pegar José, vai tirar aquela paternidade que iria atrapalhar naquele tempo o destino de que Deus, o próprio Deus programou. Perfeito. E agora Deus vai pegar e Deus vai ser como se fosse ali agora. Agora você tem eu. Figura paterna dele. De Deus. Exato. Mas vamos falar agora sobre o segundo isolamento. O segundo isolamento de José. O segundo isolamento de José se deu quando ele é lançado na prisão. Sai da casa de Potifar. Lá na casa de Potifar ele era o administrador, ele era o cara, tudo estava na mão dele, tomava conta dos criados, tomava conta das finanças, administrava tudo. E como todos nós sabemos, a esposa de Potifar quis ficar com José e ele não quis, porque ele mantinha fidelidade. E aí o que acontece? Ele é lançado na prisão. Então, imagine agora alguém lançado na prisão, que é escravo, lançado na prisão injustamente. Então, pastor Ângelo, vamos trabalhar isso. José é lançado na prisão, vai ficar vários anos na prisão, e isso por injustiça. Quais você acha que seriam os sentimentos no coração de uma pessoa que é isolada injustamente? Eu creio que José, ele rompeu. Assim como o Daniel falou aqui a respeito de que Deus agora era o seu pai. Sim. Ele já tinha essa identidade formada dentro do coração dele. Ele já, claro, como todo ser humano, alguma sensação ruim ficou ali. Mas isso era combatido facilmente porque ele já começava a ter experiências poderosas com Deus. Sim. Então isso fez com que ele rompesse e esperasse com paciência o tempo certo de que as coisas viessem a acontecer. Então, assim, eu creio que ele já conseguia trabalhar melhor essa situação dos traumas na sua vida, assim como nós também vamos vivenciando. No decorrer das curas que Deus vai promovendo na nossa vida, a gente vai enfrentando muitas batalhas também. E nós vamos conseguindo romper, por quê? Porque nós já temos essa identidade formada no nosso ser. Nós já começamos a olhar para Deus como nosso Pai. Isso ele vai tratando a cada dia, e nós já vamos começando a olhar as feridas que às vezes vêm, as pessoas que vêm nos ferir às vezes, nós olhamos, ou as situações, as circunstâncias também, nós já vamos começando a observar que há um trabalhar de Deus naquilo dali. Deus está fazendo algo. Perfeito. Eu creio que na vida de qualquer pessoa que não tivesse debaixo dessa condução de Deus como José estava, um processo de injustiça gera amargura, ódio, raiva, vingança. A gente vê isso até mesmo dentro da igreja com o irmão quando é mandado embora de uma empresa injustamente. O irmão vem falar para a gente, mas você vê que ele está com o coração amargurado, ferido, ele está cheio de ódio pela injustiça que ele sofreu. Então José, ao sofrer aquela injustiça, o coração dele poderia ter ficado dessa forma também. Mas como você disse aí, ele já trabalhava melhor essas situações, ele já não deixou essas coisas ocupar o seu coração, tá? E eu creio que aqui entra uma coisa que vocês falaram, não me lembro quem disse agora, mas aqui entra uma coisa muito importante, que é o fato de Jacó ter preparado o coração de José. José conhecia Deus, porque ele foi injustiçado exatamente por uma qualidade de caráter dele. Ele não quis ser infiel a Deus e nem infiel a Potifar. Então a gente vê aí que ele tinha um padrão muito forte no coração dele de retidão e de fidelidade a Deus. Então eu posso dizer que José, ele cresceu ouvindo de Jacó e aprendendo de Jacó a respeito do Deus de Israel, e naquele momento que ele estava no isolamento, sozinho, no isolamento, na hora de aceitar o prazer, porque eu quero dizer uma coisa para vocês que estão nos ouvindo. Se você pensa que a mulher de Potifar era feia, você está enganado. Você está totalmente enganado. Então a esposa de Potifar era uma mulher muito bonita.
Então ela agora chama José para se deitar com ela. E veja bem que isso era no isolamento dele. Então, dentro desse processo do isolamento familiar, ele poderia ter cedido ao pecado. Não tinha ninguém ali, ninguém ia saber. Mas dentro desse processo de isolamento, ele se manteve fiel a Deus. O caráter dele é manifestado ali. Sim. Ali ele demonstra ali o caráter dele, que não tem ninguém para ver, tá só ele e ela. Exato. Né? Então ele preferiu a fidelidade com Deus, a retidão dele com Deus, do que se trocar, porque se ele cai ali, ele está trocando a promessa dele. Se ele cai ali, ele perde a promessa, ele perde o sonho, ele perde tudo aquilo que Deus projetou para ele. Quantas pessoas nesse isolamento estão caindo? Exatamente. Estão se desviando, estão abandonando, estão perdendo a fé, e é nesse momento que você demonstra que você é fiel, que você tem caráter e que você não vai se trocar por nenhum prazer desse mundo. Amém. Amém. Agora, nós podemos entender melhor a palavra do pastor Ângelo, quando a gente fala do segundo isolamento de José. E será que, sendo injustiçado, não trazia ódio, raiva, ira ao seu coração? Agora a gente entende. Não, por quê? Porque se ele tinha o caráter de Deus, se ele servia a Deus, se ele se mantinha fiel a Deus e fiel a Potifar, então a gente sabe que não era só a qualidade da fidelidade, tinha outras qualidades também. Então quando ele é lançado na prisão, ele tem consciência que está sendo injustiçado, mas ele não voltaria atrás. Ele vai para o segundo isolamento, mas ele não voltaria atrás na sua decisão de se manter fiel. E aí, nesse segundo isolamento, aí vem a pergunta agora, tá? Pastor Ângelo, por que José teve que passar por isso, por esse isolamento? Por que você acha que ele teve que passar por esse isolamento? É uma pergunta que lá atrás vocês mesmos já responderam, dentro daquilo que é o propósito de Deus para a vida dele, mas a gente está trazendo aqui bem específico agora, porque eu quero que você entenda isso. Por que José teve que passar por esse isolamento? Tá? Depois a gente arremata falando também por que nós temos que passar por esse isolamento. Ok. Então, eu creio que, como é o propósito de Deus, que ele viesse a amadurecer. As provas, as lutas, as tribulações que nós enfrentamos, elas contribuem para o nosso amadurecimento. E Deus mesmo permite essas coisas porque Ele quer que a gente amadureça. Sim. Então, José passou por esse isolamento para que ele pudesse crescer, para que os sonhos pudessem se tornar reais na vida dele, para que ele pudesse avançar nas promessas de Deus. E é tanto que lá no final a gente vai ver que quando os seus irmãos se apresentam a ele chora, limpa as lágrimas e se apresenta diante de seus irmãos, mas não se dá a conhecer. Mas a gente percebe o quê? Já não havia mais aquelas dores, havia a lembrança de tudo aquilo que havia sido feito com ele, mas ele estava curado. Ele estava tratado, ele sabia já de todo o propósito que Deus havia determinado sobre a vida dele, seu crescimento, seu amadurecimento ali se tornaram bem reais, visível, assim, nítido. Então, eu creio assim que foi tremendo, porque vem aquela palavra que a gente sempre ouve, você se lembra, mas você não sente mais dor, porque você foi tratado. Então, ele foi tratado naquele tempo. E eu creio que Deus quer fazer isso conosco também, nesse isolamento. Deus está nos tratando, Deus está nos peneirando, vamos dizer assim, nos endireitando, movendo, querendo que a gente amadureça nesse tempo. Amém. Eu quero ressaltar duas coisas que você disse aí que são interessantes. Amadurecimento, tá? Então José passa pelo período do seu isolamento para amadurecer. Então, eu quero aproveitar o que você está dizendo para completar aqui. Então, tem coisas, tem situações ou tem pessoas, tá, que Deus tem sonho para você, mas Ele não pode te dar o seu sonho agora. Você tem que amadurecer primeiro.
não é isso? 13 anos demorou. E aí, nesse processo, Deus pode te colocar no isolamento para você amadurecer. Então, isolamento pode significar amadurecimento, pegando a palavra aqui, o gancho aqui do pastor Ângelo. A outra coisa que o pastor Ângelo disse também é que o propósito de Deus levar José ao palácio. Então, a forma que Deus usou para levar José ao palácio foi o isolamento, foi a prisão. Concorda comigo? Isso aí. Pois é. Então, isso significa o quê? Isso significa que Deus pode usar o isolamento para poder te promover. Para te promover. Então, para Deus te promover, pode ser que no caminho da tua promoção tenha um isolamento. Eu observo aqui que José diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra mim, mesmo por ter haverdes me vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Quando ele fala dos irmãos. Então, aqui ele tem consciência que quem enviou, ou quem o enviou para o Egito, não foram os irmãos, foi Deus. Tá? Só que ele tem essa consciência depois do isolamento, depois que estava sentado no trono, depois que Deus fez todo o processo. Dentro do isolamento a gente não tem essa visão. Aí por isso que você fica perguntando para Deus: Deus, por que isso? Por que aquilo? Por que está acontecendo isso comigo? Tá? Você não consegue ver o todo, mas tudo faz parte do projeto de Deus para te promover. Não é isso, pastor Daniel? Isso aí. José ficou... O processo de José demorou aproximadamente 13 anos, né? Esse processo de saída dos 17 anos até os 30 anos, que foi quando ele teve aquele encontro ali com o faraó. Então, nesses 13 anos, José aprendeu muita coisa. E eu aprendo o seguinte, que quando José está sonhando que ele está na casa do seu pai, José ele tem a promessa, ele tem um sonho, mas ele não tem discernimento. O José que está chegando com 30 anos ali no palácio com o faraó, não é o mesmo José dos 17 anos. O José dos 17 anos, ele tem promessa e tem sonho, mas ele não tem discernimento. Você vai ver que quando José ele abre a boca e fala, os irmãos dele falam discernimento. Você quer dizer que nós vamos ter que te servir? O pai dele abre a boca e quer dizer, então você quer dizer que eu também, sua mãe e seus irmãos vão se encurvar? Mas de maneira nenhuma José está falando sobre o discernimento e a interpretação do sonho. Mas o José que está lá no presídio, que está passando aquele processo, ele tem discernimento, ele tem interpretação. Então esse processo desses 13 anos, porque os 13 anos também tem uma representatividade, que representa o meu tempo, né? Representa o seu tempo. Não é um número específico, mas é o seu comportamento e o tempo que você vai demorar para amadurecer. Quanto mais tempo você demora para amadurecer, mais vai durar o seu isolamento. Então o que acontece? Deus também quer te entregar algo dentro desse isolamento. José, ele recebeu o que de Deus? Ele recebeu o discernimento e a interpretação. Você vê que quando o faraó chega até José, quando o servo de faraó, o padeiro e o copeiro chega até ele, José não vai parar para ir orar, não. Ele não vai parar para fazer propósito de oração para Deus dar para ele: peraí, eu vou fazer igual a Daniel, vou orar para me receber, não. Quando os caras entregam para ele o sonho, na hora ele entrega a interpretação. Quando ele é levado até Faraó, que Faraó fala para ele o sonho, ele já entrega para Faraó a interpretação. Ele já recebeu. Nesses 13 anos de processo, ele já estava recebendo e sendo capacitado dentro desse isolamento. Amém. Amém. Só então agora aqui, foi muito interessante essa fala sua, que você disse que o isolamento de José foi 13 anos. Os dois isolamentos. Juntando os dois dá 13 anos. Querido, nós estamos isolados já há mais de 100 dias. Tá? E nem todos estão no isolamento, mas seria aí mais ou menos uns 100 dias, uns 3 para 4 meses de isolamento. A gente não está aguentando isso. Você imagina 13 anos. 13 anos de isolamento para poder chegar dentro daquilo que Deus quer. Então, por favor, não reclame do seu isolamento, não. Aproveite. Forte. Aproveite o seu isolamento. Saia rápido dele, busque a direção de Deus, busque o propósito de Deus para você. A gente está falando aqui sobre José, 13 anos. Semana que vem nós vamos falar do isolamento de Moisés. Nossa. 40 anos.
Eu acho que Moisés era um cabeça dura, levou 40 anos o isolamento de Moisés. José foi só 13. A pergunta é, e o teu? Quantos anos tem que Deus já está te isolando e você não percebeu? Tremendo. Mas vamos em frente. Então, terminando aqui. Nossa, já passou o meu tempo. Vamos rapidinho aqui para a gente terminar. O que José aprendeu nesse isolamento? Tá? Uma coisa só, para a gente ser rápido. Eu creio que José aprendeu a ser paciente. No início ele era, no ímpeto, né, da adolescência, ele falava as coisas, né, por falta da maturidade. Isso. E agora ele vem para uma parte de esperar com paciência, aguardar as coisas acontecerem. Falar então, na hora certa. Falar na hora certa. Tanto é que ele não se dá a conhecer os seus irmãos imediatamente. Sim. Isso é poderoso. Aprenda isso, meu irmão. Glória a Deus. O que você tem a dizer? Eu ia falar a mesma coisa que ele, né? Porque é tão interessante, porque a Bíblia quando começa a falar de José dentro desse assunto, a Bíblia vai falar que José vai falar das coisas más do seu irmão, do seu pai. Então José falava muito, né? E você vê José em momento algum, quando ele está sendo caluniado pela mulher de Potifar, ele não reclama, ele não murmura, ele vai aprender a se calar. E quando a gente aprende a se calar, a gente ouve o que Deus tem para falar com a gente, né? Mas como é uma coisa só e eu vou ter que falar outra, ele aprende a ter discernimento, né? Ele tem o discernimento, ele tem a interpretação ali, ele aprende a discernir as coisas, que era algo que ele não tinha antes. Então depois do isolamento ele passa a ter uma percepção diferenciada. Eu acho que ele também aprendeu a perdoar os irmãos. Isso. Ele aprendeu a liberar o coração daqueles que fizeram mal. Eu creio que ele aprendeu a perdoar a mulher do Potifar, a perdoar o Potifar lá dentro da cadeia. E ele aprendeu também a reconhecer que estava debaixo da direção de Deus o tempo todo. Porque na hora que ele encontra os irmãos, ele diz, não foi vocês que me mandaram para cá, foi Deus que me mandou antes. Então ali ele reconheceu que Deus estava o tempo todo na vida dele. Verdade. Perfeito? Muito bem. O propósito do isolamento de José nós já falamos aqui, que foi o propósito que Deus fez todo aquele caminho para levar José para o governo do Egito, para ser um governador do Egito. Agora, para terminar, qual o conselho para nós nesse isolamento? Qual o conselho que vocês têm para nós nesse isolamento agora, nesse período de isolamento? O que você poderia aconselhar a igreja, aconselhar os crentes? Essa é a última pergunta, a gente fecha aqui. O tempo de isolamento é um tempo de separação, né? Sim. E esse tempo de separação é o momento onde é que você vai parar para ouvir, para entender e para discernir. Então, nesse tempo, procura em Deus o que o Espírito Santo de Deus ele quer te direcionar, o que ele quer falar com você. Muitas das vezes você já estava sem direção e ocupado com outras coisas que Deus não queria que você estivesse fazendo, ou para caminhos que Deus não queria que você estivesse indo. Mas nesse tempo de isolamento, que é um tempo onde é que você parou, que você está mais parado, Deus ele quer te dar uma direção, né? A Bíblia diz em Apocalipse 2:7, se não me falha a memória, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Veja o que o Espírito quer dizer para você, o que o Espírito quer te conduzir, para que quando você saia desse isolamento, você saiba o que fazer. Eu creio que é tempo de oportunidades, é tempo de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Sim. É tempo de estar unido à igreja, mesmo em tempos de isolamento. Atender a voz dos pastores, porque nós entendemos que esse é um tempo de muito direcionamento que o Espírito Santo de Deus está dando, e quem não ouvir a voz do Espírito Santo estará certamente correndo muitos riscos, né? Então nós que já temos o Espírito Santo de Deus conosco, precisamos estar ligados em tudo que Deus está falando nesse tempo, ser conhecedores dos tempos e das estações. Nós estamos vivendo um tempo assim, que nós entendemos que são sinais fortes da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Eu quero dizer para você que o conselho que eu posso te dar nesse isolamento é que dentro do isolamento você possa ser igual a José, fiel a Deus, como ele foi fiel a Deus, no caso da mulher de Potifar. Então continue sendo fiel a tudo que você aprendeu na igreja antes do isolamento. Tudo que seu pastor te ensinou antes do isolamento, continue praticando agora. A santidade,
a fidelidade. Fidelidade nos dízimos, fidelidade na oferta, fidelidade no seu trabalho, fidelidade nos seus compromissos, tá? E não negocie com o pecado. José não negociou com o pecado. Esse é um conselho que eu te dou. Dentro do isolamento, não negocie com o pecado. Cuidado com o que você está vendo na televisão, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você ouve, tá? Não dê lugar em seu coração para mágoas, para ressentimentos, para ódio, para vingança, nada disso. E, como já foi dito aqui, busque o propósito de Deus para a sua vida. É isso que nós temos a dizer para você sobre esse isolamento de José. Eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo, da forma como nós apresentamos aqui esse assunto, e que Deus te abençoe, tá? Vou estar orando por você e vou pedir o apóstolo Daniel para orar por você, e na próxima semana falaremos sobre o isolamento de Moisés. Apóstolo, termina nos abençoando. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. O Senhor vai estar tocando em você na sua casa agora, abrindo teu coração. Abre teu coração para você receber esta oração. Pai, nós queremos te agradecer. Nós queremos te glorificar, porque muitas das vezes não entendemos os teus propósitos, ó Pai. Mas nós aceitamos o isolamento, aceitamos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Nós queremos, Senhor Jesus, neste momento, abençoar esta pessoa que está na sua casa, que está no seu lar. Pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa conduzir, possa fortalecer, Pai, aquele que se encontra fraco. Levantar, ó Deus, aquele que se encontra Amém. Caído. Amém. Trazer estrutura, Pai, para esta pessoa que neste momento de isolamento está sem estrutura, sem saber o que fazer. Espírito Amém. Santo, direciona este homem, direciona esta mulher. Amém. Ó Pai, nós queremos abençoar esta família. Ó Deus, se há alguém, Pai, agora que está nos assistindo, que se encontra enfermo, Pai, com qualquer tipo de enfermidade que seja, nós levantamos as nossas mãos e declaramos e liberamos a cura sobre esta pessoa na autoridade do nome de Jesus Cristo. Pai, toca nos ossos, toca nos nervos, toca na pele, toca no sangue, no organismo, nos pulmões. Nós expulsamos todas as enfermidades. Nós ministramos a cura, ministramos a paz de espírito para dentro dessa casa. Nós abençoamos as crianças, o tratamento do pai com a mãe, do casal, do pai com os filhos. Toma em tuas mãos, que essa casa seja cheia de paz, de esperança. Essa pessoa, Pai, que talvez se encontra passando algum tipo de necessidade, envia, Senhor, a provisão para essa pessoa. Nós declaramos, ó Pai, a bênção do Senhor sobre este lar, e declaramos que nada vai faltar, e que praga alguma chegará nessa casa. Nós declaramos céus abertos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja abençoado. Amém. Deus te abençoe.